Olá, boa noite. O Unipam promove colônia de férias a partir da próxima semana para crianças de até 14 anos. Polícia apreende dispositivos usados por bandidos para tirar dinheiro de correntistas e mais. Assaltos a ônibus de passageiros preocupam e polícia realiza operação para evitar a ação dos bandidos. Polícia Militar encontra drogas e arma de fogo em Presidente Olegário e leva 3 para a delegacia. No Dia do Aposentado, você vai ver realidades diferentes de quem já passou dos 65 anos em Patos de Minas. Você vai ver também os benefícios dos chás para o organismo. Hoje tem receita e você vai aprender a fazer pudim de tapioca light. Nós vamos falar da eficácia dos repelentes que passaram a ser muito procurados, principalmente pelas grávidas. Polícia Rodoviária Federal alerta motoristas que vão pegar a estrada neste final de férias. Troca de livros ajuda a economizar na compra de materiais escolares. E o encontro de carros de bois na festa de Monjolinho de Minas. Esses são os destaques do NTV News, que está começando agora. Assaltantes adotaram como um de seus alvos preferidos os ônibus do transporte de passageiros. O número de ocorrências desse tipo na região de Patos de Minas é grande. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação especial para combater esse tipo de crime. Infelizmente, o número de assaltos registrados nas rodovias que cercam Patos de Minas tem aumentado. Somente na BR-365, nos meses de dezembro e janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 5 ocorrências do tipo. Aumentou nesse período de férias, que a quantidade de ônibus é maior, né? O pessoal vindo do Nordeste para São Paulo ou vice-versa, indo descendo do Nordeste para São Paulo ou vice-versa, de São Paulo para o Nordeste. E o pessoal está aproveitando, sabe que os ônibus têm mais passageiros e aproveitando isso até para praticar esse ato delituoso. Os alvos geralmente são os ônibus interestaduais. O último assalto aconteceu na madrugada do dia 18, no quilômetro 275. Foi por volta das 3 da manhã, no quilômetro 275. O pessoal estava utilizando de 2 veículos, eram 6 indivíduos. Eles emparelharam com o veículo, forçou o motorista a parar, adentraram no ônibus, entraram no vicinal e levaram os pertences de 34 passageiros. Pertence entre isso dinheiro, celulares. O motorista Geraldo Inácio é uma das vítimas da violência nas estradas. Ele foi assaltado há alguns anos. Agora, ele está sempre de olhos e ouvidos bem atentos a qualquer sinal suspeito. Tem uns 5 a 6 anos, subi lá perto de Uberlândia, aí levei um tiro no pé. Parei a bala deles com o pé. E agora? O senhor fica com mais atenção para tentar? Não, eu só rodo mais só na porta aqui agora. A Polícia Rodoviária Federal está realizando operações para identificar e prender os criminosos. Uma ação conjunta entre os policiais de Patos de Minas e região foi feita na última quarta-feira nos trechos onde os assaltos têm sido registrados. O apoio da população é fundamental. A gente intensificou o serviço de ronda nesses trechos. A gente está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar. Já estamos com algumas informações preliminares de quem são esses indivíduos. A PRF está à disposição, telefone 191. Qualquer veículo suspeito ao longo do caminho, informa a gente. Tem os postos de parada, informar o pessoal que a gente está sempre passando os postos. Porque qualquer detalhe para a gente realmente é importante para a gente chegar a quem são os criminosos. Patos de Minas registrou o 2º caso de bala perdida nessa semana. Após um garoto ficar com um projétil alojado na perna, um motociclista de 19 anos acabou sendo atingido por um disparo quando passava pela Avenida das Paineiras, no bairro Alto da Colina, na noite dessa sexta-feira. O projétil acertou o braço esquerdo da vítima, que acabou no hospital regional. E uma operação realizada pela Polícia Militar na noite de ontem em Presidente Olegário terminou com a apreensão de crack, maconha, cocaína e uma arma de fogo. 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos. Um homem de 51 anos, que é pai de um dos garotos,
foi preso por dificultar o trabalho dos policiais. A Polícia Militar fazia operação por ruas do bairro Saltador, em Presidente Olegário, quando viu os dois menores em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, eles saíram correndo e entraram em uma casa. Um local lá que é conhecido como utilizado por meio de tráfico de drogas, visualizamos um cidadão em atitude suspeita. Ele estava com volume na cintura, aparentava estar armado. Ao visualizar a viatura, o cidadão imediatamente saiu correndo e adentrou em uma residência. A gente cercou o local, fizemos contato com o morador e a moradora, os responsáveis pelo local, e em parlamentação com eles autorizaram a nossa entrada na residência. Em um dos cômodos do imóvel, a polícia encontrou essa garrucha calibre 22 e uma munição intacta. No local, ainda foi localizada uma pedra de crack, uma bucha de maconha e uma porção de substância semelhante à cocaína. Os dois menores, ambos com 17 anos, foram apreendidos suspeitos de comercializarem a droga. Uma vez que a Polícia Militar estava dentro da residência e procedendo buscas, visualizamos um quarto que estava trancado. Segundo o proprietário da residência, o quarto ele não tinha a chave do quarto. O quarto estava trancado, não teria como a Polícia Militar ter acesso a esse local. A gente, de imediato, levantou a nossa suspeição, a gente visualizou que, pelas circunstâncias, que havia algo errado ali dentro, conseguimos adentrar no local. E lá estavam os dois menores, foram procedidas outras buscas dentro desse quarto, foi localizado a garrucha, munição e a substância entorpecente. Na casa, o pai de um dos suspeitos tentou dificultar o trabalho da polícia. José Lino da Silva, de 51 anos, foi preso. Ele estava acobertando a ação dos menores. Tanto que quando a gente estava dentro da residência, ele pegou e relatou várias vezes que não havia ninguém dentro do quarto, que não tinha a chave para facilitar a nossa entrada dentro do quarto. E então ele estava querendo desviar a atenção dos policiais militares para não localizar o objeto ilícito. Mamoré e o RT estão jogando nesse momento. O clássico dessa vez é apenas amistoso, mas claro, ninguém quer perder. E quem não teve a oportunidade de ir ao campo poderá assistir a reapresentação da partida a partir das 13h15 deste domingo, aqui pela NTV. A seguir no NTV News, você vai ver que resgatar a troca de livros pode significar um alívio no orçamento neste início de ano. E o alerta da Polícia Rodoviária Federal para as pessoas que vão pegar a estrada nos dias que ainda restam de férias. Pesquisa divulgada essa semana pelo Instituto Data Popular mostra que 9 entre 10 brasileiros diminuíram o consumo no ano passado devido à crise econômica. As entrevistas foram feitas entre os dias 4 e 12 de janeiro, com 3.500 consumidores maiores de 16 anos em 153 municípios de todos os estados. Segundo os dados, dos 99% dos consultados que acreditam que o país está em crise, 81% têm certeza de que vivenciam um período de recessão. Para 55%, esta é a pior crise que já enfrentaram. A boa notícia, entretanto, é que boa parte das pessoas que não conseguiram realizar seus projetos no ano passado, em função da crise, se mostra disposta a efetivar seus planos em 2016. Um dos itens que mais pesam na lista de materiais escolares é o livro didático. Muitas escolas dificultam o reaproveitamento ou troca desse material, que significaria uma boa economia para o bolso e para o meio ambiente. Daniele gastou mais de R$ 1.200 na compra dos livros didáticos para o filho de 8 anos. Os do ano passado vão para o lixo. Eu acho um absurdo. Na minha época, a gente tinha os livros textos e os livros de atividades. E hoje em dia a gente não tem mais essa opção. As escolas não dão essa opção. Alguns livros têm livro texto e livro de atividades, e mesmo os livros textos, as crianças se inscrevem neles.
O que eu fico mais triste é que às vezes é tão pouco que eles escrevem que parece que realmente eles fazem um livro dessa forma só para a gente poder gastar e comprar outro livro. Mesmo em escolas tradicionais, os pais estão repensando como aproveitar o material do ano anterior. Os pais eles estão mobilizados em mídias sociais, WhatsApp, Facebook, e cada ano tem grupos de pais. Então, a partir de dezembro, eles já começaram a ter essa preocupação e fazer as trocas do material didático, né? E isso foi interessantíssimo e nunca tinha acontecido com tanta força aqui dentro do colégio. E isso faz parte de uma nova mentalidade que tanto o colégio como a associação de pais querem, de mudança de mentalidade, de reciclagem, de reaproveitamento, uma nova mentalidade mesmo para essa turminha que está chegando. Os livros novos são caros para o bolso e também têm impacto ambiental, porque em sua produção são gastos milhares de litros de água e muitas árvores. Por isso, essa empresa reaproveita o material que muita gente tem em casa, encontrando um novo destino para os livros usados. Com o auxílio da tecnologia, a gente conseguiu estruturar tudo num site, né, e tudo pela internet. Então ficou uma troca muito mais fácil para as mães e para os pais adquirirem os livros. A economia ela é bem significativa, né? As pessoas conseguem economizar 40%, às vezes até 50%. Dependendo da lista, consegue-se economizar mais de 50%. Né? Se na lista existem livros que podem ser utilizados como usados novamente, de um ano para o outro, essa economia ela passa de 50%. Os livros são restaurados e ficam em ótimo estado. São vendidos por um preço único, R$ 38,00. O interessado deve verificar no próprio site qual material é aceito para a troca e quais livros estão disponíveis. Quem preferir livros novos terá um desconto entregando os usados. Cibele usou o serviço pela primeira vez e economizou mais de R$ 500,00. É uma ideia inovadora, porque eu até então não tinha conhecimento, né, desse processo, porque é um livro higienizado, ele é todo restaurado. E as férias escolares estão chegando ao fim. Quem aproveitou o período de descanso para viajar, é hora de pegar a estrada de volta. O trajeto do retorno deve ser cercado de cuidados. O alerta é da Polícia Rodoviária Federal, que está reforçando a fiscalização nesses dias. Depois de curtir as férias, chega a hora de voltar para casa. Muitas pessoas pegam a estrada nesta última semana do mês de janeiro. O fluxo de veículos nas rodovias federais aumenta cerca de 30%. Tem um acréscimo de veículos aí considerável devido ao período de férias e final de ano, que é feriado. Na BR-365, toda a movimentação é acompanhada pela PRF, que sempre realiza operações para garantir a segurança de quem trafega pela via. Fiscalizando mais, com mais etilômetros, com mais radares móveis, para tentar diminuir o máximo possível a quantidade de acidentes. Mas para que a viagem seja segura, é bom ficar atento às orientações da PRF. A primeira delas é sempre revisar o veículo antes de pegar a estrada. Certifique-se que você está com documentos de porte obrigatório, CRV do veículo, CNH, e procure dar uma manutenção no seu veículo também. Item de segurança, iluminação do veículo, farol, luz de freio, sempre é importante. O cuidado com as crianças e com os passageiros também é fundamental. Cinto de segurança em todos os passageiros, cuidado com as crianças, os bebês, colocar na cadeirinha com o cinto de segurança. Além disso, é importante respeitar o limite de velocidade permitido e estar sempre atento à sinalização. O veículo na estrada, a quilometragem que é de andar na pista, tudo isso a gente presta atenção. Eu acho que é importante para a gente que viaja um trajeto meio grande, a gente está sempre de olho, né, na sinalização da estrada, né, para poder fazer uma viagem tranquila, né? A gente vai para um intervalo e na volta vamos falar dos benefícios dos chás para o organismo. E também vamos ensinar a preparar pudim de tapioca. Não saia daí.
Continuam abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. São oferecidas 30 vagas para oficiais e 530 vagas para soldados da corporação com exigência do ensino médio ou formação técnica. Os salários variam de R$ 3.500 a R$ 5.000. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de fevereiro de 2016. O valor da taxa de inscrição para o concurso é de R$ 177,49. O edital está disponível no site www.gestãodeconcursos.com.br. Algumas bebidas podem fazer muito bem ao organismo. Os chás, com suas inúmeras possibilidades, são um bom exemplo disso. Quentes ou frios, eles podem fazer muito bem em qualquer ocasião. Quentes ou frios, os chás podem trazer muito mais que um momento de prazer. As opções que estimulam o apetite ajudam a acalmar e melhoram a função gastrointestinal. O chá, que teve sua origem no Oriente, tornou-se popular em vários países e também no Brasil, sendo a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. Hoje em dia, as pessoas têm o hábito de tomar chá entre as refeições, ou então durante o café da manhã ou o lanche da tarde, sempre tem um chazinho, tem gente que não dispensa. Então hoje é uma das bebidas mais consumidas mundialmente. Além de proporcionar um momento de relaxamento, tomar chá é um hábito muito saudável com inúmeros benefícios. Existem ervas que têm propriedades que melhoram a digestão, melhoram a diurese. Alguns estudos apontam algumas ervas até que ajudam na prevenção de doenças como câncer e doenças crônico-degenerativas. Essas doenças, diabetes, hipertensão, então tem alguns chás que ajudam nesse sentido. O benefício principal é a hidratação mesmo. Muita gente tem dificuldade de tomar a água e o chá é um aliado aí para a gente conseguir atingir a água necessária do dia. Além disso, muitas pessoas optam por colocar os chás nas dietas de emagrecimento. As pessoas que estão fazendo uma reeducação alimentar, a gente indica o chá verde, que é um chá que contém propriedades diuréticas. Ele é antioxidante, ajuda a diminuir o envelhecimento precoce. O hibisco é um chá mais saboroso, ele aumenta a termogênese, ou seja, ele aumenta a queima de calorias e ele é diurético. Só que lembrando que para ter esses efeitos tem que tomar pelo menos de 500 a 1 litro de chá por dia. As variedades não são só de sabores, mas de formas. A erva in natura seria o mais natural e é o mais procurado também. Só que tem a dificuldade, né, que ela tem que ser feita pela infusão. A gente tem a opção em sachê, que é a erva dentro do sachê, e ele vai te dar essa praticidade de não ter que coar no final, mas o processo é o mesmo. E tem os solúveis, que já vai facilitar bastante a vida de todo mundo, porque ele já vem o pozinho, você vai estar colocando na água, ou quente ou frio já está pronto. E tem também um chá que já vem prontinho, só gelar ou esquentar. Ele já vem prontinho, na maioria é para tomar gelado mesmo. O gosto é bem melhorado também, ele vem gaseificado e tudo. Aí tem muita opção, principalmente de chá verde e o hibisco. Além de todas essas variedades de chás, tem também a opção em cápsula, para aquelas pessoas que não conseguem tomar os chás. E a Letícia orienta também sobre adoçar esses chás. Qual que é a recomendação, Letícia? O ideal é não adoçar o chá nem com adoçante, mas se realmente você não conseguir ingerir ele sem adoçar, utilize o adoçante, que é uma opção melhor entre todas. Mesmo com tantos efeitos funcionais, os chás não são medicamentos e não devem substituí-los. Também é muito importante as pessoas ficarem atentas às contraindicações. Por exemplo, gestante, a gente orienta a não consumir chás. Existem algumas ervas que são consideradas abortivas e algumas não foram estudadas, então a gente não sabe o efeito delas para o feto ou para a mãe. Então é melhor não consumir. Crianças também, evitar os chás. Tem aquela cultura antiga de que recém-nascido tem que tomar um chazinho para evitar cólicas. A gente veio de uma cultura dos avós que realmente melhora, mas não tem nada, nenhuma comprovação científica.
Agora é hora de receita aqui no NTV News. A nossa dica de hoje é um delicioso pudim de tapioca light. Olá, meu nome é Isabela, sou nutricionista do De Bem com Peso e hoje a gente vai ensinar um pudim de tapioca diet. O primeiro passo, você pega uma xícara de tapioca em flocos e hidrata ela com leite de coco. Você vai deixar ela hidratando por 2 horas. Depois de hidratada, ela vai ficar assim, com esse aspecto, vai crescer um pouquinho e a gente vai jogar ela e os demais ingredientes todos no liquidificador. 3 ovos inteiros, 200 ml de leite desnatado, 200 ml de leite de coco light, 1 xícara de leite em pó desnatado. Lembrando que como ele é um pudim diet, você tem que olhar se o leite é desnatado sem adição de açúcar, tá? 1 xícara de adoçante para forno e fogão e 1,5 xícaras de coco fresco ralado, sem adição de açúcar também, tá? Bata os ingredientes no liquidificador até que a mistura fique bem homogênea. Essa é uma calda simples mesmo de pudim. Você vai untar a forma com um pouquinho de óleo, a gente usou o óleo de coco. E aí você vai usar o açúcar demerara. Deixa um pouquinho no fogo até ele caramelizar. Daí você vem, a mistura que você bateu no liquidificador, você joga. Você vai colocar a forma em um tabuleiro com água e nós vamos levar ao forno 200 graus, aquecido a 200 graus por 45 minutos e ele vai cozinhar em banho-maria. Bom, depois de 45 minutos de forno, espera ele esfriar um pouquinho para poder desenformar. E ele é uma ótima opção de sobremesa, às vezes um café da tarde para você servir para alguma visita, ou mesmo para pessoas que não estão controlando peso, com uma dieta de controle calórico, pode consumir ele. Muito bom. O uso da biotecnologia no combate à criminalidade já é uma realidade em Minas Gerais. O estado é o 3º maior colaborador para a inserção de dados de perfil genético em geral, DNA, de criminosos, além de vestígios e aqueles relacionados a pessoas desaparecidas na rede integrada de bancos de perfis genéticos. Esta rede é utilizada pelas polícias de todo o território nacional. Além de Minas Gerais, outros 16 estados brasileiros e o Distrito Federal já adotaram o CODIS e, portanto, abastecem a rede para que todos os demais possam buscar dados que permitam fazer o cruzamento dos perfis genéticos de suspeitos de crimes violentos. Daqui a pouco, o NTV News, nós vamos falar da eficácia dos repelentes que passaram a ser mais procurados em função do Zika vírus. E no Dia do Aposentado, você vai conhecer realidades distintas em Patos de Minas. Correntistas de um banco de Patos de Minas acionaram a Polícia Militar na noite desta sexta-feira, depois de tentativas frustradas de sacar dinheiro em caixas eletrônicos. É que estelionatários teriam instalado dispositivos para reter os valores dos saques. O material usado pelos criminosos foi apreendido. 2 pequenas chapas de ferro que impediam a liberação do dinheiro foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil, que deverá investigar o caso para tentar identificar e prender os autores. O avanço do Zika vírus e a associação dele com casos de microcefalia fez aumentar a procura por repelentes. Todo mundo quer ficar bem longe do mosquito Aedes aegypti. Mas será que todos os repelentes são eficientes contra esse transmissor? Com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, cresce também a procura por repelentes tópicos.
aqueles que são aplicados diretamente na pele. Procura grande dos repelentes, principalmente o pessoal que ia viajar, o pessoal vai para a roça, assim, um lugar como está nessa época de chuva agora, dá bastante mosquito, bastante. O pessoal está preocupado com o mosquito da dengue. A vinda das chuvas nessa época, as vendas aumentaram devido ao fato, né, do acúmulo de água e a proliferação, principalmente do Aedes aegypti. Mas o dermatologista Neumar Araújo alerta: é importante procurar um medicamento aprovado pela Anvisa e no rótulo por 2 substâncias. Tem uma substância chamada icaridina, que é a mais eficaz, de maior duração e pode ser usada até em crianças mais jovens. O outro, chamado DET, não deve ser usado em crianças abaixo de 2 anos. E a eficácia também desse repelente ela é menor também. Quanto à eficácia dos produtos, o médico informa que todos que têm o selo da Anvisa passam por testes, porém alerta: produtos caseiros não têm comprovação científica. Esses que são aprovados pela Anvisa, existem testes que comprovam a sua eficácia. Esses são os que realmente são recomendados para serem usados. Esses caseiros não têm comprovação. Cravo com álcool e pó de café, essas coisas não têm comprovação que realmente funciona. O site brasileiro Proteste realizou um teste com 10 repelentes em dezembro do ano passado e avaliou as mais diversas apresentações. Os repelentes com a substância IR3535 tiveram um menor desempenho. A dica do dermatologista é observar bem o rótulo, já que há orientações, inclusive quanto ao uso em crianças. Em criança abaixo de 6 meses não se deve usar repelente. Só em criança de 6 meses para cima. E de 2 anos até 6 meses deve ser usado apenas uma vez. E tem alguns repelentes que não podem ser usados. Na criança de 2 a 7 anos pode ser usado 2 vezes. E em adulto pode ser usado até 3 vezes. E o repelente se usa apenas em área exposta da pele. Nunca se deve usar em roupa. Mas o médico adverte: à noite nada de passar o repelente. Não se deve dormir com o repelente. Você deve dormir com a pele livre para evitar alguma reação tóxica. E crianças têm que ter muito cuidado, não aplicar nas mãos das crianças, porque as crianças podem levar a mão na boca ou nos olhos. O usuário do repelente deve observar a eficácia do produto e as horas de duração do efeito. Porém, o médico orienta que não se pode esquecer do dever de casa e tirar pelo menos 10 minutos por dia para fazer a prevenção, eliminando criadouros. Sabe-se que a maioria dos criadouros dos mosquitos estão dentro das residências, né? Talvez em torno de 70% a 80%. Então, é evitar locais em que esse mosquito pode procriar. É importante também se proteger com a roupa e também ficar atento, porque o mosquito ele pica mais nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. E dia 24 de janeiro, portanto amanhã, é o Dia Nacional do Aposentado. A data foi criada para homenagear os profissionais que dedicaram uma vida ao trabalho e ao desenvolvimento da sociedade. A aposentadoria, no entanto, tem resultados diferentes entre os brasileiros. Ativa aos 67 anos. Dona Arminda Carvalho foi educadora em Patos de Minas e Belo Horizonte, onde também foi juíza do trabalho. Desde criança, adora artes plásticas. A aposentadoria veio com a idade, mas ela continua sempre em atividade no ateliê que tem em casa. Esse aqui é um lugar privilegiado, é o meu lugar de ficar, de estar feliz, né? De me concentrar e me isolar do mundo e, sobretudo, quando estou fazendo alguma obra de arte, entendeu? Isso aqui é um recanto que meu marido fez para mim, né? E tem aqui o quintal, os pássaros cantando, né? A natureza em volta. Felizmente eu tenho esse espaço aqui. Dona Arminda foi rainha do milho e uma das criadoras da Unarte e do Ponto de Cultura Patureba. Os projetos para o futuro não param. Continuar praticando aquilo que eu sempre
fiz, né? Sobretudo agora na área das artes, as artes plásticas, né? Com as minhas esculturas, os entalhes, né? E fazendo aquilo que eu gosto. Ter saúde, disposição, viver bem depois da aposentadoria é privilégio de poucos no Brasil. Dona Ivanilda tem 65 anos. Há 2 se aposentou, não pela idade, mas por invalidez. Ela tem problemas de coluna e osteoporose. Conta que só conseguiu o benefício da aposentadoria depois de entrar na justiça. Para ela, vida de aposentado não é nada fácil, principalmente se essa aposentadoria vem junto com problemas de saúde. Eu pensava que eu ia me aposentar bem mais tarde, né? Ia me aposentar sem precisar tomar remédio e ter uma vida mais tranquila. Minha saúde é bem precária, porque eu tenho um problema muito sério na coluna, então muito pouco eu dou conta de me locomover e não posso fazer quase nada, né, para ajudar no orçamento, então fica bem difícil. Para o diretor da Associação de Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas, quem pensa que vida de aposentado é só sombra e água fresca se engana. Com salários cada vez mais achatados, muitos se veem obrigados a voltar a trabalhar para cuidar da família e da saúde. João Bernardino defende maior união da classe. A nossa Associação dos Aposentados precisa de mais dinamismo. Né? Precisa sair para a rua, falar que qualquer pessoa viva só com um salário mínimo. Né? Eu vejo que isso é uma utopia. A gente está vendo aí, né? A inflação de 12%, 13%, isso no papel, né? Mas é muito mais. De acordo com João Bernardino, é inegável que já houve conquistas para a classe ao longo dos anos, mas ainda falta respeito e dignidade para o aposentado no país. O respeito, ele vem da comunidade, da população em geral, principalmente os mais jovens. Eles não respeitam, principalmente os ônibus coletivos, urbanos, né? É muito pouco respeitado. Mas o que é ruim é você ter que cobrar daquela pessoa que está trabalhando o seu direito. 24 de janeiro é o dia do aposentado, mas para muitos não há o que comemorar. Não, eu prefiro comemorar o 1º de maio, que é o dia do trabalhador, sabe? É muito melhor. Aposentado não tem vida, não. Não sei, né? Às vezes, quando aposenta que nem deputado, senador, aí pode ter o que comemorar, né? Mas o assalariado que trabalha puxando cobra para os pés, que nem dizia minha mãe, que é no pesado, a gente não tem muito o que comemorar, não. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar a festa de Monjolinho de Minas. O encontro de carros de bois é um resgate de uma tradição nessa nossa região. O Unipam promove de 25 de janeiro a 5 de fevereiro a 3ª edição da Colônia de Férias. Uma boa opção para os pais que continuam trabalhando e que não têm tempo de ficar com os filhos no período do descanso escolar. A Colônia de Férias do Unipam vai receber crianças de 6 a 14 anos. As matrículas estão sendo feitas na Coordenadoria de Extensão do Unipam, localizada no 2º piso do Bloco A, de 8 às 18 horas. A inscrição só será feita de forma presencial. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato através do telefone 3822-0352. Monjolinho de Minas está em festa. Uma das atrações da programação é o encontro de carros de bois. Na manhã deste sábado, carreiros de toda a região foram recebidos na comunidade em um grande resgate dessa importante tradição. Monjolinho de Minas é um distrito de Lagoa Formosa, situado a 25 quilômetros da cidade. Terra fértil, onde vive um povo acolhedor e hospitaleiro. É lá que acontece a tradicional Festa em Louvor a São Sebastião. Essa festa começou em 1947, né? Os nossos avós criaram, né, por devoção,
criaram a comunidade e a gente vem tentando manter essa tradição dentro da comunidade. A festa é excelente, a gente vem todos os anos. Como eu sou aqui da região, eu acho que já é uma tradição e as mulheres também gostam, elas participam, elas vão na cavalgada, no carro de boi, a gente está marcando presença sim. Uma das principais atrações da festa é o encontro de carros de boi. Dezenas de carreiros participaram do evento, que aconteceu neste sábado. Sempre eu participo como carreiro. Agora, esse ano, como as coisas davam mais difíceis para mim, eu mandei um carreiro vir no meu lugar e eu vim como visitante. Então, esse ano eu não estou de carreiro, estou passeando. A gente gosta demais, né? E vem mantendo a tradição. Aqui todo ano tem a festa. Aí nós vem participando, todo mundo gosta, né? Da festa, então, se Deus quiser, não vai acabar, né? O som da madeira rangendo toca a boiada. Cerca de 80 carros de boi participaram do encontro neste ano. A paixão pela tradição é tão grande que alguns até compõem versos e rimas. Eu vou cumprindo essa sina de uma longa geração. Embora os tempos mudaram, mas mantém minha tradição. Enquanto estiver estrada, meu carro puder rodar, sou o último dos carreiros, bravo herói a carrear. Meu avô era carreiro, meu pai também já foi. Herança deles carrega num velho carro de boi. Quando eu for para a eternidade, esse carro deve parar. A herança do velho carro não tô tendo mais para quem deixar. Nossos pais, nossos avós já mantinham essa tradição. E nós não podemos deixar cair essa tradição. Nós temos que manter ela viva. E a gente está, enquanto estiver vivo, para colaborar sempre com os eventos rurais, principalmente a festa aqui de São Sebastião do Monjolinho. A tradição, que tem se mostrado viva, está sendo passada de geração em geração. O produtor rural Alair Leles faz questão de ensinar todos os costumes ao netinho Bernardo, que, vestido a caráter, se encanta com os animais e parece gostar da festança. Ele está com 1 ano e meio, já invocado montar no animal. O dia que eu não mostro ele os bois, ele fica chorando, mostrando que é olhar os bois, e vai ser inteligente mesmo. Esse ano tá bom demais e é uma tradição boa, né? A gente tá acompanhando os carros de boi aí. E uma coisa que talvez os netos da gente não vai ver, ou nem os filhos da gente vai ver, né? Então a gente acha bom demais para participando dessa festa aí. Muito bom. Convido todos que puderem vir todo ano, é muito bom a festa. A festa atrai gente de vários locais. O estudante Guilherme Araruna mora em Brasília. Ele veio curtir as férias em Minas Gerais e aproveitou o momento para conhecer um pouquinho da festa do interior. Muito interessante mesmo essa cultura e gostando bastante pela primeira vez e com certeza quero vir as próximas vezes. A festa em louvor a São Sebastião se encerrará neste domingo com a tradicional cavalgada e à noite uma missa seguida de procissão. A parte religiosa começou dia 15, vai até o dia 24, nós queremos terminar com a missa, a procissão, sabe? Para aquele devoto fazer a sua manifestação a São Sebastião. E tem a parte das barraquinhas aí que animam, pessoal que gosta, toma uma cervejinha junto com a família. É uma festa bem familiar, viu? Saí para carrear, que alegria aquela hora. Meu carro vinha cantando uma cantiga sonora. A carga que eu tinha nele, se eu contar, vocês ignoram. Tinha uma trave, uma ligeira e uma pinguinha para a hora. Essas coisas aí quem carrega sabe o que é. Muito bom. O NTV News deste sábado termina aqui. Lembrando que amanhã, a partir de 1h15 da tarde, você confere aqui pela NTV a reapresentação do clássico entre Mamoré e o RT, que está no finalzinho lá no Bernardo Rubinho de Queiroz. Uma boa noite para você e um ótimo domingo.